5 sinais de que o inimigo está vencendo em sua vida. A missão do diabo na humanidade é roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em plenitude. Esta é a razão pela qual o apóstolo Pedro advertiu os crentes a serem sóbrios e diligentes diante do diabo, pois o nosso arqui-inimigo está em busca de quem possa devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Qualquer um que não esteja atento o suficiente será vítima do diabo. No entanto, existem certos sinais que provam que o inimigo está vencendo na vida do indivíduo. Como consideramos esses sinais, você fará bem se retornar a Deus antes que seja tarde demais. Temos que nos humilhar. A Bíblia nos instrui a nos humilharmos. Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, Ele vos exaltará. Observe que a Bíblia nos instrui a nos humilharmos diante do Senhor. Em vez de você se rebelar constantemente contra Deus e andar com o peito erguido em sua soberania, deves curvar-se diante de Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em vez de você andar nessa falsa sensação de realizações e conquistas, deves se curvar diante de Deus. Em vez de você olhar para a sua vida, olhar para a casa que você mora, olhar para o dinheiro que você tem, olhar para a família que você tem, deves curvar-se diante do Deus que vive, pois a humildade diante de Deus o levará a um longo caminho. Tiago capítulo 4, versículo 6. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus geralmente resiste aos orgulhosos, mas Ele eleva os humildes. Quando o diabo se rebelou no céu, ele foi lançado na terra. O orgulho é rastreável ao diabo. Qualquer um que seja orgulhoso pertence ao diabo. Deus resistirá assim da mesma forma que resistiu ao diabo. O diabo planta orgulho no coração das pessoas. Ele as faz usurpar a glória devida a Deus. Ele sabe que Deus resiste ao orgulho. Uma vez que ele vê que você está progredindo e fazendo bem no Senhor, ele começa a torná-lo orgulhoso para que Deus possa resistir a você. Deus resistirá assim da mesma forma que resistiu ao diabo. O diabo planta orgulho no coração das pessoas. Ele as faz usurpar da glória devida a Deus. Ele sabe que Deus resiste ao orgulhoso. Uma vez que ele vê que você está progredindo e fazendo o bem diante do Senhor, ele começa a torná-lo orgulhoso, para que Deus possa resistir a você. A Bíblia diz que o orgulho vai antes da destruição e o espírito altivo antes de uma queda. Se você tem orgulho, você está perseguindo o diabo, e isso significa que ele está te conquistando. O orgulho é mau, corrompe a sua própria natureza, e o orgulho o levará a se colocar no centro da sua vida, e não em Deus. O orgulho o exalta até ao ponto onde está Deus. Se você não está orando a Deus ultimamente, há orgulho em você. Não fique na autodependência. Todos nós precisamos de Deus. Precisamos orar e nos humilhar diante do Senhor. Uma maneira simples de se humilhar é orar, porque a oração revela o quão desesperadamente precisamos de Deus. O segundo sinal: comprometer-se a fazer o mal. Êxodo capítulo 23, versículo 2. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria.
nem para favorecer o pobre num processo. Outra maneira de saber que o inimigo está vencendo em sua vida é você se encontrar a comprometer a sua fé. Vivemos numa sociedade sem lei, onde o pecado é celebrado. Se você está começando a se juntar ao mundo na imoralidade ou a se tornar infiel no seu lugar de trabalho, então o diabo está vencendo na sua vida. Sendo assim, onde você estiver, deves ser capaz de defender a palavra de Deus. José representou na casa de Potifar. Ele se recusou a comprometer-se e fazer o mal. O que você faz quando os outros crentes não estão ao seu redor? Você se ajunta às outras pessoas para planejar o mal? Se a sua resposta for sim, na pergunta anterior, significa que o teu inimigo está vencendo. Por outro lado, Deus exige que você seja ousado. Deus exige que a sua luz brilhe no seu local de trabalho. Precisam saber que você é um filho de Deus e você não se envolve na corrupção do mundo. Viver santidade exige que você se levante e até mesmo pareça estranho às vezes. O terceiro sinal: falar mentiras. João capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem fazer o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo é um mentiroso desde o início, e o Senhor Jesus nos disse que ele é o pai da mentira. E qualquer um que mente pertence ao diabo. O diabo ganhou tais pessoas para si que agora falam a mesma língua. Você vê muitas pessoas que pensam que mentir é um pecado pequeno, mas é um dos pecados mais abomináveis diante de Deus. Deus odeia uma língua mentirosa. Imagine que este é um pequeno pecado que não faz mal, mas Deus literalmente se descreve como odiando este pecado de fato. O livro de Apocalipse aponta que todos os mentirosos terão a sua parte no lago de fogo. Vou ler Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Este versículo delineará todas as pessoas que irão passar a eternidade no lago de fogo. Quero que você tome nota de todos os outros pecados que são agrupados junto com a mentira. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Todos os mentirosos, eu sei que não vemos a mentira como grande coisa, mas Deus vê. Ele leva isso muito a sério. Eu sei que alguns de nós chegamos ao ponto de mentirmos e nem se sentimos culpados. Se você já encontrou uma pessoa que nunca deseja ouvir a correção, mas sempre prova estar certo em todos os momentos, essa pessoa está a ser vencida pelo inimigo. Lembre-se de que a missão do diabo é roubar, matar e destruir. Samuel disse a Saul que a teimosia é equivalente à iniquidade e idolatria. O pior que ser inflexível à correção é que há pessoas que pensam que já superaram a palavra de Deus. Eles não ouvem passagens que advertem seus erros. Eles pensam que tudo que fazem é certo. Ninguém pode dizer-lhes nada, mesmo quando a palavra de Deus fala contra suas ações. Eles ainda escolhem endurecer seus corações. A palavra de Deus diz que tais pessoas de repente
perecerão e sem remédio. Os ministros de Deus ou o seu cônjuge, pessoas que têm tal hábito, provam que estão a ser conquistadas pelo diabo. Isso remonta à questão de humildade. Uma pessoa que não pode ouvir ou ser corrigida, mesmo que esteja errada, tem um sério problema com o orgulho. Quinto sinal: ceder à tentação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Suportar a tentação não é um pecado em si mesmo, mas ceder à tentação é um pecado. A Bíblia nos adverte a prestar atenção para que não caiamos em tentação. As tentações que as pessoas enfrentam não é algo que elas não podem escapar. Deus não permitirá que o diabo nos tente além das nossas habilidades. Deus nos deu o Espírito Santo para nos capacitar a vencer a tentação. Se alguém ceder à tentação, é sua escolha fazê-lo, e prova que o diabo venceu e continuará a vencer, exceto quando tal indivíduo se arrepender e clamar a Deus por ajuda. O diabo pode derrotar as pessoas se elas não forem cuidadosas o suficiente. Ele sabe como seduzi-las, até que fiquem presas na vergonha do pecado.